A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa. Estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. E hoje a gente vai terminar o livro de Jeremias, o profeta do Senhor. Hoje é a rebelião de Zedequias, no capítulo 52. Era Zedequias da idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Jeoiaquim. Assim, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, ele os lançou de diante dele, e Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. E aconteceu que no ano 9º do seu reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela trincheiras ao redor. Assim esteve cercada a cidade até ao 11º ano do rei Zedequias. No 4º mês, ao 9º dia do mês, quando já a fome prevalecia na cidade e o povo da terra não tinha pão, então foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram. Saíram da cidade de noite pelo caminho da porta, entre os dois muros, a qual estava perto do jardim do rei, porque os caldeus cercavam a cidade ao redor, e foram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. Então todo o seu exército se espalhou, abandonando-o. E prenderam o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, em Ribla, na terra de Ramate, o qual lhe pronunciou a sentença. E o rei de Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista, e degolou a todos os príncipes de Judá em Ribla, e cegou os olhos de Zedequias, e o prendeu com cadeias. E o rei de Babilônia o levou para a Babilônia, e o conservou na prisão até o dia da sua morte. E no 5º mês, no 10º dia do mês, que era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, Nebuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei da Babilônia, veio a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, também a todas as casas de Jerusalém, e todas as casas dos grandes ele as incendiou, e todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derrubou a todos os muros em redor de Jerusalém. Então os mais pobres do povo e a parte do povo que tinha ficado na cidade, mais os rebeldes que se haviam passado para o rei de Babilônia e o resto da multidão, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou presos. Mas dos mais pobres da terra, Nebuzaradã, capitão da guarda, deixou ficar alguns para serem vinhateiros e lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, as bases e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também tomaram os caldeirões, as pás, as espeveteiras, as bacias, as colheres de todos os utensílios de bronze com que se ministrava. E tomou o capitão da guarda as bacias, os braseiros, as tigelas, os caldeirões, os castiçais, as colheres e os copos, tanto o que era de puro ouro como o que era de prata maciça. Quanto às 2 colunas, ao único mar
e os 12 bois de bronze que estavam debaixo das bases que fizera o rei Salomão para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos estes utensílios era incalculável. Olha que interessante aqui, né? Esse era o templo que foi feito por Salomão. Lembra que Davi queria fazer um templo para Deus, né? Para a morada de Deus. Não que Deus moraria no templo, porque Deus não mora em templo feitos por mãos de homens, mas a palavra de Deus também diz: onde dois ou mais falarem meu nome, lá estarei. Então, Davi quis fazer um templo ao Senhor, mas Deus não permitiu isso porque Davi tinha muito sangue em suas mãos, né? Porque Davi era um homem de guerra, mas prometeu que a sua descendência o faria. E assim prometeu que Salomão, seu filho, faria esse templo. Então Davi preparou tudo, deixou tudo preparado. O mais puro ouro, né, que era o ouro de Ofir, todas as ferramentas necessárias, né? Todos os utensílios, tudo ouro, prata, bronze, madeira das melhores, tudo quanto é tipo de material que precisasse, ele já deixou tudo pronto e Deus capacitou todas as pessoas para que fossem necessárias para trabalhar nos materiais. E assim Salomão fez o templo, né? E esse templo ficou até na época de Zedequias, né? E foi Nabucodonosor quem derrubou esse templo, né? E a gente continua aqui no versículo 21. Quanto às colunas, a altura de cada uma era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados a cercava. Era uma espessura de 40 dedos e era oca. E havia sobre ela um capitel de bronze, cuja altura era de 5 côvados. A rede e as romãs ao redor do capitel eram de bronze, e semelhante a esta era a segunda coluna com as romãs, e havia 96 romãs em cada lado. As romãs todas em redor da rede eram 100. Levou também o capitão da guarda a Seraías, o sacerdote-chefe, a Sofonias, o segundo sacerdote, e aos 3 guardas da porta. E da cidade tomou a um eunuco que tinha a seu cargo os homens de guerra, e a 7 homens que estavam próximos à pessoa do rei, que se achavam na cidade, como também o escrivão-mor do exército, que alistava o povo da terra para a guerra, e as 60 homens do povo da terra que se achavam no meio da cidade. Todos, pois, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou-os ao rei de Babilônia, a Ribla. E o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Ramate. Assim Judá foi levada cativo para fora de sua terra. E este é o povo que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano, 3.023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 pessoas. No ano 23 de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativas dos judeus 745 pessoas. Todas as pessoas foram 4.600. Sucedeu, pois, no ano 37º do cativeiro de Jeoiaquim, rei de Judá, no 12º mês, aos 25 dias do mês, que Evil-Merodach, rei de Babilônia, no 1º ano do seu reinado, levantou a cabeça de Jeoiaquim, rei de Judá, e tirou-o do cárcere. Aqui já era o filho de Nabucodonosor, né? Evil-Merodach, e Jeoiaquim já era o filho de Zedequias, rei de Judá, né? E falou com ele benignamente e o pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia, e lhe fez mudar as vestes da sua prisão, e passou a comer pão sempre na presença do rei, todos os dias da sua vida. E quanto à sua alimentação, foi-lhe dada a refeição contínua do rei de Babilônia, porção cotidiana, no seu dia até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida.
Então ali Jeoiaquim, né, filho de Zedequias, ele permaneceu ali cativo em Babilônia, mas como ele pegou uma amizade com Evil-Merodach, filho de Nabucodonosor, ele então foi liberto ali, porque ele estava como prisioneiro, né? Cativo, mas prisioneiro. Então ele foi liberto do cárcere, né? Ele continuou cativo, ou seja, morando ali, sendo cativo na cidade de Babilônia, mas já não estava mais no cárcere. Ele vivia no palácio, lado a lado com Evil-Merodach, com o novo rei de Babilônia, né? E ali ele ficou até a morte, né? Ele não chegou a voltar para Jerusalém, mas muitos dali voltaram para Jerusalém quando se passaram os 70 anos, que foi a promessa do Senhor, né? A promessa do Senhor que viveriam ali durante 70 anos e voltariam para Jerusalém. Mas lembrando, né, Deus deu várias oportunidades para todos eles de se voltarem ao Senhor, de se arrependerem de seus maus caminhos. Afinal de contas, eles blasfemaram contra o Senhor, né? Eles blasfemaram contra o Senhor dentro do próprio templo do Senhor. Eles queimavam, né, eles jogavam seus filhos no fogo a Moloque, imagina só, né? Acabava de nascer a criança e imagina uma mãe pegar o filho nos braços, entregar, apesar que muitas nem queriam, né? Mas os pais pegavam e para eles isso era uma honra, ter o seu filho sacrificado aos deuses, né? As mães, muito provavelmente, não queriam isso, choravam por ter seus filhos sacrificados, mas era um ritual da época e eles tinham isso como honra, né? Tinham isso como honra e se negavam a seguir aos mandamentos do Senhor, a seguir a Deus. Imagina, Deus nunca cogitou essa hipótese de sacrifício humano, né? Ele só fez isso foi com Abraão, que ele sugeriu, né? Ele deu a entender que seria o filho de Abraão, acho que era Isaac. Eu me atrapalho um pouquinho, mas na hora do sacrifício mesmo, ele mostrou que não seria o filho dele, e sim, ele apresentou o cordeiro, o qual seria sacrificado. Ele fez isso somente para testar, né, para provar a fidelidade de Abraão. Então, Deus jamais pediria a alguém que sacrificasse, seja quem for. Hoje em dia, não, nem animal, né? Naquele tempo ainda sacrificavam animais, principalmente cordeiro. Cordeiro, e hoje já não se sacrifica mais, porque o Cordeiro Santo já foi sacrificado, que foi Jesus Cristo, né? Ele sacrificou e assim ele nos remiu do pecado, né? Então hoje a gente tem a possibilidade do arrependimento real. Também não adianta nada você falar da boca para fora que se arrepende, porque Deus esquadrinha os corações, Ele sabe o que a gente passa, o que se passa dentro dos nossos corações. Pode falar da boca para fora que se arrepende, mas o que Ele sabe é o que anda, o que importa realmente é o que está dentro do coração. E é exatamente isso que vale. Não adianta você fazer tal coisa e falar, eu sei que isso é errado, mas depois eu me arrependo e Deus vai perdoar. Não é assim que funciona. Deus sabe tudo o que acontece em nosso coração. E se você peca sabendo, na certeza de que você realmente vai pecar, de que você vai realmente cometer um erro, achando que depois se arrependerá, o erro é dobrado, né? Porque estará cometendo o erro duas vezes. Então tome muito cuidado, né? Com Deus não se brinca. Deus, ele é amoroso, ele é bondoso, misericordioso, mas quando se blasfema contra ele também, ele sabe também ser tenebroso, ele sabe também ser forte, ele tem mão firme. A ira dele também é temerosa. Então tome cuidado quanto
a brincar com Deus, né? Com Deus ninguém brinca com Deus e sai ileso, porque Deus é forte, Deus é soberano, Deus é sobrenatural. Ele é o Criador dos céus, da terra, de tudo quanto neles há. Então, ou você respeita a Deus ou não respeita. Se você respeitar a Deus, se você seguir os caminhos do Senhor, você receberá o seu galardão, você receberá o seu tesouro. Mas se você blasfemar contra o Senhor, se você não quer seguir os caminhos do Senhor, tudo bem, mas respeite. Agora, se você blasfemar contra o Senhor, aí a coisa muda de figura, porque realmente a ira do Senhor se acende e realmente fica difícil. Mas quem anda nos caminhos do Senhor, tudo coopera para o bem daquele que crê. Quem anda nos caminhos do Senhor passa por provações, passa por dificuldades, sim, como outro qualquer, mas tem a certeza da vitória, tem a garantia de um futuro melhor, né? Porque a vida que a gente procura, a vida que a gente espera, não é essa vida aqui. A gente não luta por essa vida aqui, a gente luta pela vida que viverá com Ele, que será no reino dos céus. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens. Eu peço a Ti, Senhor, que continue nos guiando, nos protegendo, nos abençoando, Pai. Eu peço que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Não sei o que lhe aflige, mas o Senhor sabe, Pai. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai. Amoleça esse coração, Senhor. Entra nesse coração, Pai. Arranque tudo que não lhe pertence, Senhor. Complete esse coração vazio, Pai. Encha com a tua unção, com o teu amor, Pai. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Proteja-os de todo o mal, Senhor. Traga todos para o Seu caminho. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço pelos Teus filhos, Senhor. Necessitamos de Ti, de Tua presença, Pai. Necessitamos de Tua direção, Senhor. Eu peço a Ti que capacite-nos, de cada um de nós, de acordo à Tua vontade, para proclamarmos cada vez mais o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.